Olá, pessoal. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente para continuar fazendo a nossa live de hábito, né? Fazemos segundas e quarta o encontro com todas vocês para nós compartilharmos a palavra de Deus, orarmos, desfrutarmos da presença do Senhor e crescermos na graça do Senhor nosso Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente, tornar a mente sempre nova, sempre feliz, sempre animada, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós nos reunimos 2 vezes por semana para renovar o nosso entendimento, ter uma mente renovada e também podemos, por causa disso, de renovar o entendimento, buscar mais a Deus, conhecer mais o Senhor. Por causa disso, nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Val, querida, bem-vinda. Estou aguardando as pessoas chegarem e vamos mais uma vez desfrutar da palavra do Senhor nosso Deus. Boa tarde a todas. Então, amadas, ontem aqui em São Paulo choveu muito. E eu fui convidada pela Jo para falar na igreja dela, lá em São Bernardo do Campo. Eu estava saindo do meu resfriadão, mas eu achei melhor assim, aceitar o convite. Fui de Uber, na volta ela me trouxe de volta e foi uma bênção. Tivemos uma noite do encontro Déboras para orarmos pela família. Foi muito bom nós podermos orar pela família, foi uma bênção. Eu peguei um Uber e o motorista chama-se Joel, um abraço para o Joel, a esposa e o filhinho, e nós fomos conversando daqui lá. Oi, Edna, querida, e uma coisa fantástica, né? Apesar de toda a chuvarada, de todo o tempo difícil, eu achei melhor aceitar o convite e estar lá com essas amadas irmãs. E eu fiquei impressionada com o final de tarde lindo que deu no céu. Eu não sei se é porque eu fico dentro do apartamento e não vejo todas as manifestações da natureza, mas que entardecer tão lindo que tivemos ontem. Parecia que tinha lâmpadas douradas acesas no céu. Isso entre 6 horas, 6h30, por aí. E na volta, quando eu voltei já às 11 da noite... e passamos pela Avenida Paulista, mas que céu lindo, depois da chuva tudo fica mais bonito, né? Um céu lindo, uma lua maravilhosa, não estava lua cheia, estava meia lua, minguante eu creio que ou crescente, mas estava linda a noite. Então, graças a Deus que a gente, Deus nos chama, nos capacita, nos abençoa, nos alegra. Isso é maravilhoso. Dejanira, querida, Ivone, Edna, Val, que bom estar com vocês. Mais uma tarde que vamos compartilhar a palavra de Deus e vamos orar juntas para crescermos, para avançarmos e para sermos luz do mundo e sal da terra, né? A lâmpada, se estiver embaçada ou se estiver escondida debaixo da cama, não vai iluminar nada, mas se estiver colocada no alto, bem limpinha, né? Ela vai criar uma grande iluminação e muitos vão enxergar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigada por todas vocês aí, vamos orar então. Pai querido, eu te dou graças de todo o meu coração, pela alegria de ser tua filha, lavada, redimida, transformada, perdoada, restaurada, libertada por um Deus tão fantástico, por um Deus tão cheio de amor, por um Deus tão grande, tão universal, um Deus que age em todo o planeta, tudo que há, tudo que existe, tudo que foi criado, o Senhor tem controle, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amor. Eu quero te pedir agora que a tua palavra possa fluir, que nós possamos crescer, conhecer e avançar, nós possamos ser curados pela tua palavra
Eu coloco nas tuas mãos todas as famílias que estão de luto, todas as famílias que estão enfermas, todos que estão passando por grandes desafios, porque sabemos que o Senhor é conosco para nos dar a vitória e o livramento do que nós precisamos. Clamamos pela nossa nação brasileira, por todos os hospitais, escolas, comércio, indústria, lavoura, agronegócio, por toda a liderança política do país. Vem sobre nós, Pai, a tua bênção que nos enriquece sem acrescentar dores. E tudo aquilo que é um levante contrário aos teus princípios, seja destronado da nossa nação e das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida Zelsa querida, Edna querida, Valde, Janira, Ivone. Eu espero que a Cristiane aí também. Obrigada por todas vocês que estão aí. E vocês lembram que eu falei na segunda-feira sobre aquele desafio tão grande que Davi enfrentou, né? E eu vou de novo dar uma pincelada, mas vou chegar em outra área desse estudo que eu sei que vai edificar a sua vida, né? Então, Davi vivia num contexto, já tinha sido ungido rei de Israel, mas antes de tomar posse do reinado, ele foi treinado pelo Senhor. Eu creio que todos nós aqui nessa terra, nós estamos sendo treinados, disciplinados, ensinados, conduzidos para amadurecermos, para depois reinar lá no palácio do Senhor, reinar lá na vida eterna e saber desfrutar das maravilhas que Deus reserva para nós. Então Davi, por estar sendo treinado, não estava no palácio ainda, muito longe disso, estava morando assim, de uma maneira simples. Ele treinou um grande exército de 600 homens, ele era um líder, ele era uma pessoa dedicada, entusiasmada, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele fazia uns trabalhos, uns bicos assim, olhando as fazendas, ajudando a guerrear contra inimigos que estavam avançando por ali. E os amalequitas eram os grandes inimigos do povo de Deus. Os amalequitas se levantavam para destruir as coisas de Deus. E até hoje, nós, os filhos do Deus Altíssimo, temos enfrentado diariamente, em circunstâncias constantes, temos enfrentado os ataques dos amalequitas. Às vezes na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa nação, na nossa família, no nosso dinheiro, mas somos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós, Patrícia querida, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha quanta gente maravilhosa está aqui conosco hoje. Então, a história de Davi é a seguinte: ele sai para uma guerra contratado com seus 600 homens. E aí o que acontece? Eles vão guerrear, mas uma parte da nação aonde ele ia fazer o trabalho, o ministério, não aceitou o trabalho dele. Não aceitando, foi uma viagem inútil, um cansaço inútil, uma volta cansativa e frustrada. Chega cansado, com fome, precisando descansar, precisando comer, precisando de um banho quente. E o que ele acha, né? Eu estava pensando assim, é como se fosse um condomínio que ele morava e todos os soldados moravam nesse grande condomínio, né? Quando eles chegam ali querendo o descanso da família, o descanso de uma cama, um prato de comida quente, um banho morno, o que eles encontram? Todo o condomínio, toda aquela vila, toda aquela cidade, toda aquela aldeia saqueada. Os amalequitas bateram ali enquanto ele estava trabalhando, levaram todas as pessoas, levaram todo o gado, os animais, a criação, a plantação, os cereais, as coisas que eles tinham de valor. E não só levaram tudo, né? A Bíblia diz assim, só não mataram. Levaram todos os seres vivos que estavam lá e ainda puseram fogo no condomínio. Quer dizer, foi muito triste a chegada de Davi, sem dinheiro, cansado, frustrado. Aquela jornada não deu certo, não foi aceito.
e agora ainda enfrentar essa coisa terrível. Aí a Bíblia diz assim que quando eles chegaram, eu estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Foi muito doloroso. Mas pior do que isso, é que depois que choraram, desesperados, angustiados, sem direção, sem saber o que fazer, ainda os soldados que ele treinava, que trabalhavam para ele, trabalhavam com ele, se levantaram revoltados e queriam apedrejar Davi. Aí eu disse para vocês que nessa passagem, como em toda a Bíblia, tem uma chave de ouro, uma chave que abre a solução, uma chave que abre a porta da esperança, uma chave que muda a história e nos conduz a uma outra circunstância. Então a chave é essa. Porém, Davi, depois de tudo que aconteceu, saqueado, roubado, entristecido, e com as pessoas se vingando dele, se levantando para matá-lo, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor. Então, amadas, aqui é uma lição para a nossa vida. Quando tudo diz que não, né? Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só e que sei que o Senhor cuida de mim, né? Sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não se esqueceu de você. Sua destra nos sustenta e nos faz prevalecer. Então Davi se reanimou, saiu do chororô, saiu da depressão, saiu do medo, não aceitou o caos. Davi se levanta e se refaz do Senhor, se anima, lembra das promessas e fala: não, eu não vou ficar aqui chorando o leite derramado. Eu vou buscar aquele que pode todas as coisas e que me ama e que tem uma solução para essas circunstâncias. Aí ele busca o Senhor e a Bíblia diz que ele fala: Senhor, o que eu faço? Ele buscou de Deus consolo, ele buscou de Deus paz, ele buscou de Deus segurança para não ser apedrejado, mas ele buscou de Deus também o conselho. Senhor, o que eu faço e como eu faço? Aí Deus fala para ele: vai lá, né? Que seguramente eu vou te dar a vitória. Você vai... Obrigada, Amadinha. Vai lá que eu vou te dar a vitória e você vai trazer de volta tudo que foi roubado. Aí eu fico pensando, amadas, o inimigo tem roubado nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nosso dinheiro, nosso país, nossa liberdade. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai nos dar de volta. Eu tenho essa esperança. Eu oro crendo nas famílias do mundo, em todas as famílias cristãs, sendo restauradas, restituídas, devolvidas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creio nisso. Então, quando ele vai, veja bem, um outro detalhe que eu não me lembro se eu falei segunda-feira, aquele escravo que estava junto com os amalequitas, que foi descartado, jogado no mato porque estava doente, também era um propósito de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse escravo que foi jogado no mato para morrer, foi a pessoa que Deus usou para falar para Davi como deveria chegar até os amalequitas, mostrar o caminho. Eles foram por aqui, vai dar em tal lugar, você chegando lá, você vai alcançá-los, né? Então, até as gripes, né, que a gente tem, febre, mal-estar, cansaço, enfim, qualquer coisa, tudo tem um santo propósito de Deus. Nada é perdido, nada é por acaso, tudo tem um santo propósito de Deus. E aí, nesse caso, esse cidadão ensinou o caminho, Davi vai lá, lutou, vocês sabem que eu contei segunda-feira, e trouxe tudo de volta, e trouxe muito mais, porque ele trouxe tudo que era dele, Clarice e Laurito,
e trouxe tudo que era dos amalequitas. Não é uma maravilha, amadas? Esse nosso Deus é extraordinário. Nenhuma batalha na vida do crente é para perder, mas é para ganhar e para enriquecer. E aí eles voltam para casa muito mais cheios, muito mais abençoados, muito mais suprido das necessidades. Eu quero fazer aqui um parênteses, um intervalo, para dizer para vocês que aquelas minhas amadas que eu conheci lá em Minas, em Uberaba, eu tenho o nome de todas elas aqui, eu vou inclusive orar por todas elas hoje, mas uma delas que estava muito enferma com câncer, a minha querida Rose Priscila, partiu a noite, não sei se foi a noite ou a tarde de ontem, para morar com Jesus. Diante de tudo que ela estava vivendo, do processo de enfermidade, ela descansou nas mãos de Deus, e eu quero inclusive agradecer. Tem um amadinho que está ali comigo, o Valteir Silva Pérez, ele logo me avisou, e eu quero te dar uma palavra de gratidão, Valteir, e nós vamos, assim que eu terminar a palavra, eu vou orar por todo esse pessoal lá de Uberaba, até para que Deus traga um grande consolo para toda essa igreja, todas essas famílias, todo esse pessoal que está enfrentando esse grande desafio, como todos nós enfrentamos. Cada um tem o seu desafio. Mas tem uma lição linda aqui no meio desse estudo que eu já dei segunda-feira e que eu disse que ia continuar hoje. E essa lição é o seguinte: quando Davi desce ou vai encontrar os amalequitas e vão em 600 soldados, 200 deles disseram: eu não aguento, eu não consigo ir. Por favor, me permita parar aqui nessa relva, nesse campo e deitar, porque eu estou morto de cansaço. Se eu for lá, eu vou ser morto, porque eu não vou conseguir lutar. Eu vou ser uma vítima. Mas o que aconteceu? Esses 200 que não foram, ficaram ali. E quando Davi volta, com todos os familiares, todos os seus bens, e os despojos da cidade, porque tudo que aqueles amalequitas tinham, que era deles, trouxeram também, porque eles morreram. Agora Davi enriqueceu. E quando chegaram junto dos 200 que não desceram, Davi quis repartir, né? E o que aconteceu é que os que foram falaram assim: não é justo dividir os despojos que agora é nosso, com esses folgados, esses 200 que não desceram. E Davi falou assim: de maneira nenhuma. Veja bem, no versículo 23 do capítulo 30, olha o que Davi fala, como nós precisamos aprender a viver os princípios de Deus. Porém, Davi diz: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Não vamos ser avarento, não vamos esconder. Porque o Senhor nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Então veja bem, se nessa guerra, nessa luta, Deus nos abençoou, agora somos abençoados, não é justo nós nos vingarmos. O nosso coração está cheio de gratidão a Deus. O nosso coração está cheio de benefícios que Deus nos deu. Se esses coitados não desceram, merecem também uma bênção. Aqui, amados, é o princípio da generosidade. Não existe vitória na vida cristã enquanto nós não tivermos um coração generoso, né? Um coração que dá o dízimo com alegria, não por obrigação, não por peso e não com segundos interesses, mas com alegria. Se não tivermos um coração que sabe que tudo que nós temos pertence a Deus, nosso dinheiro, nossa família, nossos bens, nossa roupa, nossa saúde, a nossa cidade, o nosso país pertence ao Senhor, nada é nosso. Nós somos só mordomos, aqueles que cuidam. Então não é justo quem volta de uma viagem, uma guerra vitoriosa, ganha tantos benefícios e endurecer o coração com aqueles coitados que não puderam ir.
Desculpa, amados. Qualquer ventinho agora me dá uma vontade de espirrar. Mas eu estou curada em nome de Jesus. Então, amados, não era justo. Os que guerrearam, né? Os 400 guerreiros, se acharam no direito. Não, tudo é nosso. Eu que trabalhei, eu que ganhei, é meu. Amados, nada é nosso. Tudo é do Senhor. A avareza é um espírito maligno da parte do maligno que vem destruir nossa vida. Tudo é do Senhor. Então Davi ensinou para eles a gratidão a Deus que nos dá tudo. A gratidão a Deus que lutou por nós. Não somos nós que ganhamos o dinheiro. Não somos nós que temos o sucesso profissional. Não somos nós que temos o talento. Nós somos apenas vasos quebrados, craquelados na mão de um Deus amoroso. Tudo que Deus nos dá é lucro para nós e para os que estão ao nosso redor. Então, Davi deu uma grande lição para esse povo agora. Não só a lição de se reanimar na hora da crise, de buscar o Senhor, de pedir conselho, de guerrear por aquilo que está sendo roubado e também de repartir as bênçãos que Deus nos dá, né? Então, na igreja que eu fui ontem à noite, lá em São Bernardo do Campo, nós falamos para um grupo de mulheres que ora pela família. Então eu falo assim, nós é que vamos guerrear pelos nossos filhos. Nós vamos guerrear pela nossa família. E naquilo que nós ganharmos, toda a glória e honra é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos é para repartir. Nossa sala, nosso dinheiro, nossa casa, nosso tempo, nossos talentos, nossa saúde, tudo é do Senhor. Amadinhos, nós só temos que desfrutar. Porque Ele faz tudo por nós, Ele guerreia nossas guerras. E aí, nesta lição aqui, orar pela família do pastor Alencar, vou orar. Então, amados, nessa lição aqui, além de todas as lições que antecederam, que são tremendas, eu até aconselho você a ler 1 Samuel 30, além dessas lições, outra lição maravilhosa, porque não existe vida cristã vitoriosa, não existe vida cristã suculenta, se nós não tivermos um coração generoso, aquele coração que sabe que o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de todos, porque quem deu é o Deus que pode todas as coisas. Então, a única coisa nesta terra que nós devemos adorar, obedecer, celebrar, é o nosso Deus. O resto aqui é tudo para nós só cuidarmos. O dinheiro não é nosso, o talento não é nosso, o emprego não é nosso, a família não é nossa. Tudo pertence ao Senhor. Então, se pertence ao Senhor e Ele tem um coração tão amoroso, por que vamos reter? Não, eles não merecem. Merecendo ou não, o que temos nas mãos devemos distribuir e devemos participar, porque é dando que se recebe. E não é nem dando para receber, é dando pela alegria de já ter recebido da mão de um Deus tão maravilhoso. Então, além das lições que eu tinha falado, essa grande lição de hoje, que nós precisamos ter generosidade no coração. Os soldados que perceberam que ganharam a batalha pela forte mão de Deus com eles, não tiveram dificuldade de dividir. Aqueles que se acharam os ganhadores da vitória, aqueles que se acharam os vencedores, porque eu ganhei na força do meu braço, esse não queria dividir. Mas, amado, tudo é do Senhor. E graças a Deus porque cuidar das coisas dá trabalho. Se está na mão de Deus que cuida de tudo, o nosso fardo alivia muito e a nossa alegria é muito maior com a graça de Deus. Então, deixa eu marcar aqui, pastor Alencar, que morreu a mãezinha dele. Deixa eu botar aqui pastor Alencar para não esquecer e eu vou fazer aquilo que eu prometi. Então, lá na cidade de Uberaba, eu fui falar num acampamento de mulheres, foi um marco na minha vida o ano passado, foi um presente que Deus me deu, conhecer aquele povo, aquela igreja, aquela cidade, foi tudo maravilhoso. Mas eu sabia que tinha uma querida lá, que estava bem enferma com uma doença grave, e eu orava especialmente pela vida dela. E olha, esses dias, ela mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, falou, Dilza, as tuas orações têm me sustentado.
Eu fiquei muito triste ontem quando eu soube que ela partiu, apesar que ela não partiu. Ela descansou nas mãos de um Deus amoroso que está dando para ela muito mais de tudo que ela imaginou, ou pensou, ou sentiu. Ela está vivendo agora o triunfo, a vitória, a vida cristã suculenta da vida eterna. Eu ainda falei assim, daqui a pouco estaremos todos juntos, né? Daqui a pouco todos nós vamos desfrutar de tesouros escondidos que nós não conhecemos. Então eu vou orar daqui, você ora daí, vamos orar por toda esta igreja de Uberaba, igreja presbiteriana de Uberaba, por todas essas mulheres, mas especialmente por esta família que perdeu temporariamente a Rose e Priscila. Então ficou uma filhinha de 10 anos, ficou o marido, ficou a mãe, ficou uma irmã. Eu até anotei os nomes, mas não coloquei aqui na minha frente, não vou lembrar agora. Então vamos orar por esta família enlutada, vamos orar pela família do pastor Alencar também enlutada e tantas outras que estão de luto, porque o Senhor é a nossa vitória e Ele nos anima, né? A luta vem, mas a luta passa e nós temos que desfrutar o Deus da vitória, o Deus da misericórdia e o Deus do entusiasmo, da fé e da esperança. Eu ainda pensei assim, eu orei destituindo qualquer espírito de depressão nessa igreja lá em Uberaba. Não vai haver depressão nem desânimo, vai haver esperança e fé. O que o diabo rouba tem que devolver 7 vezes mais, né? Então vamos orar a Deus. Quanta gente maravilhosa ali, pessoas que fazia tempo que eu não entrava, glória a Deus por vocês. Deus querido, eu te dou graças pela tua palavra tão tremenda, por essas lições preciosas, escondidas, esses tesouros escondidos que o Senhor de vez em quando nos revela, os teus ensinamentos dentro da tua palavra. Obrigada, Pai, porque apesar de toda a dor de Davi, apesar de ser saqueado, ser humilhado, ser arrasado, ser ameaçado de morte, ele se reanimou no Senhor. Senhor, reanima a igreja presbiteriana de Uberaba. Reanima, Senhor. Reanima a mãe da Rose e Priscila. Reanima o marido, a filhinha, a irmã. Reanima essa cidade, Pai. Nós proibimos toda depressão e desânimo em nome de Jesus e dizemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ela agora está desfrutando de uma alegria, de um tesouro indizível e que ela nunca imaginou. E nós haveremos de compreender e de nos animar, anunciando o reino de Deus para que outras tantas pessoas, ao saírem dessa terra, saiam salvos, preparados. Pai, eu clamo a Ti agora, pela vida da Giane, que foi quem me convidou, da Jusceia, Janeide, Sandra, Vilma, Renata, a Renata que me deu aquele doce, a Ana Luísa, a Brena, Carla Maria, Clediane, Dinalva, Irineia, Maria de Fátima, Maria José, Mauritânia, Silvana, Vanilda e Kátia. Que todas elas sejam fortalecidas, cheias de fé e esperança, e se tornem tochas acesas para ganharem muitas vidas naquela cidade. E que a família da Rose e Priscila, toda ela, a mãe, a irmã, o marido, a filha e os amigos e parentes, sejam consolados, confortados, reanimados pelo Senhor e que se tornem cristãos verdadeiros, entusiasmados, cheios do Espírito Santo de Deus, cumprindo o ministério de ser luz do mundo e sal da terra. Obrigada, Deus, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Obrigada porque o Senhor cuida de nós e a tua misericórdia é enorme. Eu peço pela família do pastor Alencar, eu peço por todas as famílias na face da terra que porventura estejam em luto, para que o teu consolo venha, porque a morte já foi tragada pela vitória.
E nós só vamos passar temporariamente um tempo fora daqui. Mas vamos todos nos encontrar na glória, onde será uma festa, uma celebração eterna. Venha o teu consolo, Pai. E nós proibimos toda a ação do diabo de fazer dessa hora um momento de depressão, de desânimo e de incredulidade. Está proibido, Satanás. Não haverá revolta. Haverá esperança e consolo e muita disposição de se levantarem para continuar anunciando que só o Senhor é Deus. Querido Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor colocou a tua vida à nossa disposição numa horrível cruz do Calvário. Mas a tua ressurreição é a nossa esperança e a nossa alegria. Por isso nós te exaltamos e colocamos todos esses assuntos nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. O Senhor é bom e faz todas as coisas perfeitas no tempo certo. E nós não vivemos do que sentimos, né? Tem aquele corinho diz assim: essa paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o meu Senhor. Não me guio por vista, alegre estou. Nós estamos alegres pela esperança de que todas as coisas já foram conquistadas por Jesus para nós, a Igreja de Cristo. Amém, queridos? Mais uma tarde. Obrigada por todos vocês que estão aí. Obrigada especialmente por esse amadinho precioso lá de Uberaba, que logo me avisou. Eu amo vocês, cidade maravilhosa, igreja maravilhosa. Deus coloca na minha mão tesouros que eu nunca sonhei, nunca mereci e não sei como cai na minha mão. É a bondade e a misericórdia de Deus. Que todos nós nos tornemos cada dia uma bênção. Vocês sabem que eu estava muito resfriada, pensei até que fosse Covid. E ontem foi o primeiro dia que eu estava melhorzinha, mas ainda estou lutando com a minha gargantinha aqui. E a minha amiga falou: ai, Dilza, vem aqui, né? Aqui lá longe, né? Em São Bernardo do Campo, trazer uma palavra. E eu falei: eu vou, estou viva para isso. E eu fui, foi uma benção. Foi uma benção conversando com o rapaz do Uber, foi uma benção na igreja, foi uma benção na volta. Foi uma bênção nos louvores que cantamos lá, eu fui muito edificada. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Amo vocês. E agora, até segunda-feira, se Deus quiser. Orem pela minha família, orem por esta igreja de Uberaba, por essa família de luto. E vamos orar umas pelas outras, tá bom? Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau!